Graça e paz, amados irmãos, dando continuidade a este assunto no qual eu tenho desmascarado, o falso Deus que encabeçou um grupo de anjos a quem este conjunto, a ele foi atribuído ser o Deus único, do monoteísmo judaico, o monoteísmo que por termo cai em contradição dos católicos e protestantes que alegam ser de um Deus trino, como um Deus trino pode ser mono, mas enfim. Todos eles têm esta entidade composta, encabeçada pelo diabo, pelo dragão, como sendo, na junção de suas personalidades, o Deus único e Pai do Senhor Jesus, o que não é, eu tenho desmascarado essa farsa, trazendo para vocês aí alguns pontos das escrituras que, inclusive, pessoas passam a adotar outra crença e alguns se tornam, inclusive, ateus por acharem contraditório determinados pontos dentro das escrituras. Então, eu estou aí corrigindo essa crença, desmascarando o falso Deus que está oculto, aí, escondido por trás de determinados pontos, para que vocês tenham entendimento de quem é o Deus revelado pelo Senhor Yeshua, tá certo? Amados, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ser notificado de novos vídeos de estudo, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais os nossos vídeos e nos ajude a propagar a verdade. Beleza? Tamo junto. Bom, eu quero falar com vocês agora de um Deus que habitou nas trevas e um Deus que habita desde sempre na luz, tá? Então, esse Deus que habitou nas trevas e se manifestou à humanidade, por isso eu digo, habitou, não no sentido de não estar habitando, mas que, biblicamente, neste local ele se encontrava, tá? Dessa maneira ele se manifestava, no meio das trevas. E quero falar com vocês sobre o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, tá bom? Então, nós vamos abordar esses pontos e eu peço que vocês prestem muita atenção em tudo aquilo que será dito aqui, porque na verdade será um material muito útil para vocês, tá? Um material muito útil para vocês. Mas vamos lá, tá? Vamos lá. Abram comigo as suas Bíblias em Êxodo. Leiamos aí desde o versículo, deixa eu ver. Desde o versículo de número 7, tá? Êxodo, capítulo número 19, a partir do versículo 7. Diz assim: E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, os líderes do povo, os presbíteros, o termo ancião, em grego presbiteron, que os crentes erroneamente transformaram num ministério inferior ao de pastor, quando na verdade presbítero significa ancião, um pastor já de idade, daí maturidade. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Vamos descobrir quem é esse Senhor aqui. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés, prestem atenção aí. Deixa eu diminuir bem aqui a minha fotinha, ou colocar ela num lugar aqui que não interfira. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. Aqui está escrito numa nuvem espessa. Espessura diz respeito à escuridade, mas vou colocar aqui numa versão mais clara para vocês. E disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo,
e para que também creiam sempre em ti. Veja bem, olha só, ele veio numa nuvem escura, propositalmente, para que o povo pudesse ter temor por causa do terror de se manifestar na escuridão. Olha, disse o Senhor, este Senhor, a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Então, para que o povo pudesse ouvir, dar crédito ao que seria dito por aquela entidade e passassem também a crer em Moisés, ele se manifestou na escuridão. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor, as palavras do seu povo ao Senhor. Olha que coisa. Prestem bastante atenção nisso. Tá? Então ele veio na escuridão para que o povo desse crédito ao que ele dizia, né? Ao que eles ouviriam da sua parte, também crescem em Moisés. Do contrário, temia ele que o povo não o ouvisse nem cresça em Moisés. Que coisa, né? Que coisa. Vamos continuar aí. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Eu quero mostrar algo bem interessante para vocês aqui. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Certo? Então, a esta entidade eles atribuem o quê? Divindade. O Deus que estava no Sinai. Mas quem era o Deus que estava no Sinai? Quem era o Deus que estava no Sinai? Vamos lá. Atos, capítulo 7, versículo 38. Vamos ver quem é que estava no Sinai, se era Deus ou não. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com quem? Com o anjo que lhe falava no monte Sinai. Certo? E com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Então, quem é o Deus de Moisés? O anjo que falava com ele, aonde? No monte Sinai. Não era o pai. Só que na antiga aliança está escrito que foi o Senhor, Deus. Só que aqui Estevão está revelando que aquele Deus era quem? Um anjo. Não era o próprio Deus, era um anjo. A quem os crentes atribuem a chamada teofania, que é um termo grego utilizado para a manifestação dos deuses em figura corpórea humana. Então os gregos, quando um Deus se manifestava à humanidade, até para se relacionar intimamente com a humanidade, ou deusa, né? Eles usavam um termo chamado teofania, tel, de Deus, fanel, né? O faneia, que é manifestação física, né? Como que eu posso dizer? Visual de Deus. Então, tanto os judeus modernos como os católicos e crentes absorveram essa terminologia que era da teologia greco-romana, uma teologia não como a nossa, mas fundamentada no ensino sobre os deuses gregos. Então esse termo não é da teologia, não deveria ser da teologia chamada judaica, católica e nem protestante, porque é um termo pagão e o conceito eles absorveram no sentido, no mesmo sentido direcionado à entidade que eles têm como Deus, que eu já mostrei aqui, que é um conjunto de anjos encabeçado por um anjo maior, que era um querubim da guarda ungido, tá? Então presta bem atenção. Voltando lá, juntem esta informação, ó. E é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, o qual, lá como nós estávamos lendo, era tido, chamado e se dizia Deus, tá? Olha aí, ó. Êxodo, capítulo 19, 11.
E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Só quem é que estava lá no monte Sinai? Era Deus? Não era Deus. Tá? Não era Deus. Apesar de estar trazendo as palavras de vida, né, os mandamentos, não era Deus. E aqui fala no singular, em Atos 7, 38 também fala no singular, ó. Este é Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo singular que lhe falava no Monte Sinai. Por quê? Destacava o anjo, que era o anjo que encabeçava estes anjos aqui, ó, que deram a lei. Atos 7, 53. Vós, judeus, que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Aonde? No Monte Sinai. Tá certo? Paulo fala sobre isso também. Gálatas 3,19. Olha só. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. O mediador é Moisés. Vou colocar numa outra versão aqui para ficar um pouquinho melhor. Mais comum entendimento, né? Logo para o que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, ou o descendente, né, no caso o Messias, a quem a promessa tinha sido feita ou se referia, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. O medianeiro, todo mundo, né, sabe que foi Moisés, tá? Ora, o medianeiro, Moisés, não é de um só. Opa! Mas Deus é um. Mas Moisés não era medianeiro de um só. De um só o quê? Deus. Mas Deus, o nosso Pai, é um só. Mas Moisés foi medianeiro de vários. Não de um só. Então, os anjos. Os anjos a quem ele atribuía a divindade, que foi criado em cima, essa interpretação que era um Deus mono, quando na verdade era uma entidade passando-se por Deus, tendo debaixo do seu comando vários anjos, e na junção desse grupo foi atribuído o chamado termo mono, né? Ou daí de onde veio a religião monoteísta judaica, o monoteísmo contraditório e trinitário dos católicos e protestantes, tá? Por que contraditório? Porque se é um monoteísmo não pode ser trinitarianismo. Porque trinitarianismo diz de três deuses que compõem uma divindade ou uma divindade composta por três. E já um Deus mono, o termo mono diz que Deus é só, não compartilha a divindade. Ele é solitário nessa condição, sozinho nela. Ele não compartilha com ninguém, tá? Nem é composto por ninguém em sua divindade. A palavra é maravilhosa, né? Quando a gente entende as terminologias, quando a gente estuda a morfologia das palavras, os termos gregos, hebraicos, a gente acaba entendendo a escritura bem melhor do que essa teologia farsante que só cria picaretas, né? Bom, o que eu quero que vocês entendam aqui, né? Êxodo 19:9, aquele Deus que nós já vimos que era um anjo que estava no Monte Sinai, disse o Senhor, né, disse ele a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, ou numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então ele se manifestou ao povo numa nuvem escura, para que o povo pudesse lhe dar ouvidos e crescem em Moisés. O temor dele é que se ele não viesse apavorando o povo não creria em Moisés, tá? Esse mesmo anjo aqui, esse mesmo Deus, disse o seguinte a Salomão, olha aí, ó, 1 Reis 8:12. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria o quê? Em trevas espessas. Ou, vamos lá, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Nas trevas. Sabe o que significa, como nós vimos aqui na revista atualizada, trevas espessas?
as nuvens que escureciam o ambiente, que formavam essas trevas, elas são chamadas de espessas porque eram, como que eu posso dizer, densas ao ponto de ser sentida quando se movia a mão, quase que palpável, de tão pesado que era o ambiente onde ele se manifestava, de tão pesada, carregada que eram essas nuvens, tá? Então, o Senhor, que é aquele anjo do Monte Sinai, né, que habitou, que desceu sobre o Monte Sinai ali, que falou com Moisés, quando falou com Salomão, ele disse o seguinte, que habitaria em trevas espessas, ou que habitaria nas trevas. Certo? Então você perceba que, voltando lá para Êxodo 9, olha que contraditório. Êxodo capítulo 9, versículo 19, Êxodo 19, 9. E disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem espessa, uma nuvem escura. Lembrando que espessura não trata só de escuridade, mas também de peso, ao ponto de quase ser palpável, né? Ele disse, eis que virei a ti numa nuvem escura, certa, sobre o Monte Sinai, como fala o versículo 11, ó. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. E ele veio no quê? Numa nuvem escura, certo? Esse mesmo termo espesso, que diz respeito a uma nuvem escura, olha no versículo de número 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem, ou uma nuvem carregada, escura, sombria, sobre o monte. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então foi uma visão assim apavorante, né? Apavorante. Mas voltando para o versículo de número 9, o Senhor disse que viria, né, sobre o Monte Sinai, numa nuvem escura. Olha a diferença deste Deus que veio numa nuvem escura falar com Moisés, né? Eu quero até Êxodo 20, 21, que diz assim, ó. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então, eu vou mostrar para vocês a contradição. Este Deus, né, veio numa nuvem escura e se manifestou ao povo. Mas o Pai do Senhor Jesus, não. Mateus 17. Olha a diferença da manifestação. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, o mesmo que estava lá no Monte Sinai, e Elias, o qual foi tomado, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, Este, Yeshua, é meu filho amado. Olha, em quem me comprazo, a ele ouvi. Meu Deus, que revelação, né? Deus se manifestou ali a Pedro, Tiago, João e Jesus, que estavam em sua companhia transfigurado, né, com ele ali do seu lado, Moisés e Elias. Ele se manifestou numa nuvem luminosa. Uma nuvem luminosa. Mas espera aí. Êxodo 19, 9. Eis que virei a ti numa nuvem escura. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura. Êxodo 20, 21. O povo que estava em pé de longe
O povo que estava de longe, perdão, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Então, Deus que falou com Moisés no Monte Sinai, que é um anjo, como eu mostrei para vocês em Atos 7, 38, né? Ele se manifestou a Moisés numa nuvem escura. Numa nuvem escura. Só que o Pai do Senhor Jesus, numa nuvem luminosa. Olha a contradição. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho. Então foi o Pai que se manifestou na luz, na nuvem luminosa. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. O que isso quer dizer? Prestem atenção. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não ouvi nenhum outro, eu ouvi ele. Já começa por aí, mas vamos lá. Falava ele ainda, Pedro, né? Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi, não ouvi nenhum outro, né? Eu tinha lido a ele ouve, né? Mas é ele ouvi. Então, meus amados, Deus se manifestou no quê? Numa nuvem luminosa. Agora, vamos lá, quero mostrar outra coisa. Lembra que a gente leu 1 Reis 8:12? Olha só, 1 Reis 8:12. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Ou o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certo? Vamos lá. 1 Timóteo 6,16. Olha o que Paulo fala. Aquele, se referindo a Deus, que tem ele só a imortalidade e habita onde, irmãos? Na luz inacessível. Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Deus habita o quê? Na luz inacessível. Então, o nosso Deus não é o Deus dos judeus, não é o Deus dos católicos e não é o Deus dos protestantes. O nosso Deus é o revelado pelo Senhor Yeshua. Um Deus que é luz. Inclusive nele não há treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem, olha lá. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é o quê? Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Não tem nada de treva na manifestação de Deus. Deus é luz. Ok? Deus é luz. Então, nosso Deus não tem nada a ver com esse Deus das trevas. Tá certo? Deus que habitou nas trevas, que se manifestou em trevas, o nosso Deus não tem nada a ver com ele. O nosso Deus, como nós lemos lá em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 5, quando Pedro ainda estava falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, ou seja, o Pai falando, em quem me comprazo. A voz veio do quê? De uma nuvem luminosa, não veio de uma nuvem escura, não veio das trevas, não veio forçar ninguém, fazer as pessoas obedecerem por meio do temor de uma manifestação sombria. Tá certo? Nosso Deus, ele habita na luz, uma nuvem luminosa. Tá certo? Deus abençoe todos vocês. Amados, eu peço que vocês gentilmente possam colaborar conosco aí com os seus dízimos e suas ofertas através do Pix.
Você pode colaborar conosco pelo CPF no 185-83-39863 ou no celular no 11 986 796974. Toda a sua colaboração será muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe todos vocês e até a próxima.